Então, pessoal, continuando, ó, aí quando você entende que o primeiro passo que você tem que ter para gerar energia elétrica é alimentar o rotor, aí a turbina aqui, ó, tem que girar numa velocidade, dependendo do número de poles da máquina, ela vai ter que gerar uma tensão de quanto? Trifásica, mas com a frequência de 60 Hz. Então, depende muito aqui do eixo, do controle da velocidade no eixo. Você tem que controlar a velocidade, como você viu anteriormente. Se for uma máquina de dois polos, você tem que girar a máquina a 3.600 RPM. Se for uma máquina de quatro polos, ou de dois pares de polos, você tem que girar a máquina a 1.800 RPM. Então, depende muito da quantidade de polos da máquina. Aí você tem que controlar a turbina para gerar aquela velocidade, para ter a frequência sempre 60 Hz. Então, ó, quando o gerador começa, o rotor começa a movimentar, o campo magnético que corta as bobinas que estão no estator e produz uma tensão. Esse enrolamento do estator, essa figura que mostra isso, ó, tem três enrolamentos, fase A, fase B e fase C. O rotor aqui no centro, ó, aí dependendo da ligação que você fizer aqui, ó, depois você vai ver mais detalhes sobre isso, mas só para você ver um exemplo aqui, ó, a bobina tem um início e tem um final. Tem um início e tem um final. Aí se você pegar aqui, ó, todos os inícios, né, fase A, fase B e fase C, aí você vai curto-circuitar, você vai ligar todos os finais das bobinas. Esse aqui é o ponto do neutro. Essa ligação aqui, depois você vai ver com mais detalhe, é que o pessoal chama de estrela. Tem as três fases e o ponto do neutro. Cada diferença de potencial, cada potencial desse aqui, se você pegar dois potenciais, é uma diferença de potencial. Aí você vai encontrar uma forma de onda entre as tensões, entre AB, entre BC, entre CA e entre fase neu também tem, que são as diferenças de potencial, a diferença de tensão. Então, ó, como que, se você for ver ao longo do tempo, como que estão posicionadas essas formas de onda? Por isso você tem aquela interessante, aquela revisão que você fez sobre defasamento. As formas de onda A, B, C, a tensões de fase ou tensões de linha, elas estão em fase, elas estão em cima da outra, porque elas têm o mesmo valor, por exemplo, que 179. Aí você pode ver que eu pus uma forma de onda aqui, por exemplo, fase a fase B está em cima da fase A, e a fase C está em cima das duas, elas estão em fase? O que você acha? A resposta sua for não, está correta. Se existe um defasamento entre as bobinas, entre as tensões, então esse defasamento ele vai continuar. Então existe um defasamento aqui, ó, uma distância angular aqui entre o enrolamento da A, do B e do C. Aí dependendo da sequência que você tiver, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Se ela for positiva no sentido horário, ó, menos 120, menos 200, mas o defasamento continua sendo 120. E ela pode ser negativa no sentido de anti-horário. Mas mesmo assim, positivo, ó, positivo 240, mas mesmo assim o defasamento continua de 120 graus, ou a sequência no sentido horário ou no sentido anti-horário, positivo. Aí, ó, por isso que elas não são em fase, ó. Se essa aqui é a tensão na fase A, cujo valor de pico dela, ó, é 179, então o eficaz vai ser quanto? 127 volts, aquele valor que aparece no multímetro quando você mede. A fase B, ela está deslocada no tempo de quantos graus? 120. E a fase C? Mais 120, 240. Ó, fase A, fase B e fase C. Aí, ó, a fase AB, por exemplo. O AB é uma soma da fase A com a fase B. O BC é C com B e o CA é C com A. Então, essas forma as tensões de linha também estão defasadas de quanto? De 120 graus. Só que elas não estão em cima da outra aqui não, ó. Você vê que né, eu coloquei em cima que elas não estão. Elas estão deslocadas no tempo de mais ou menos 30 graus. Ó, ó ABC, ABC. Um detalhe, tá vendo? Ó? Teoricamente, elas estão assim, ó. Elas têm um defasamento entre elas de 120, mas entre a linha e a fase
tem um deslocamento de mais ou menos aqui 30 graus, ó. Quando elas se somam, aí não faz muita diferença para você agora entender essa parte, mas quando elas se juntam, quando elas se somam, elas deslocam no tempo, a de linha com relação à fase, mas as fases estão defasadas de 120, e as linhas, ó, estão defasadas também de 120, ó. Se isso aqui fosse 0, ó, 0, 30, 60, 90, 120, tá vendo? Então a fase C também daria 120 graus da fase B. Fazer a B, BC e C. Esses gráficos das tensões aqui, ó, que você acabou de ver, que é o que você, depois de você fazer a ligação, que vai ter as formas de onda. Aí, dependendo do tipo de ligação que você fizer no gerador, depois você vai ver no slide o próximo, só que você não vai ver as ligações hoje, só vou te mostrar o que a gente vai ver pela frente agora. Aí, ó, aquelas tensões lá que você viu, ó, VAB, VBC e VCA, existe uma forma de onda e essa defasada de quanto? 120. Quando você pega as fases AN, BN, CN, elas também estão defasadas uma da outra de 120. Mas quando você pegar a fase com um neutro, com a fase A e a fase B, elas estão deslocadas no tempo de quanto? De 30 graus entre elas. Mas as fases A, B, B, C e CA, 120 graus. A, N, B, N, C, N, 120 graus. Se você pegar as linhas somente com as fases, elas são deslocadas de 30 graus no tempo. Tranquilo? Aí, ó, para a gente terminar, esse aqui é o gerador, que a gente vai fazer na próxima aula. Então, ó, primeira coisa que você tem, esse gerador aqui que a gente vai utilizar no laboratório, que é o nosso laboratório lá no Instituto. O motor aqui, ó, nesse caso aqui, a gente ia usar o motor CC, depois eu ia mostrar ligações para vocês, que não é o objetivo dessa aula, mas eu ia mostrar a ligação só para a gente utilizar ele como motor, para a gente colocar ele no lugar da turbina, porque não precisa de uma força motriz. Claro que lá você não vai ligar um motor, lá é a turbina que está aqui, a água que está descendo, que está movimentando o eixo. Então essa parte aqui, ó, praticamente é só o movimento que você cria. Não precisa do movimento para movimentar o eixo do rotor, onde você vai criar o campo magnético. Aqui está o rotor, ó, o enrolamento do rotor, onde você vai entrar com a tensão contínua, positiva e negativa. Aqui está o enrolamento do estator. Ó, aí você vai aprender que, dependendo do tanto de terminais ou tanto de bobinas que você tem, você vai ter a possibilidade de você fazer várias tensões de geração. Na prática, lá, porque é uma didática, as tensões são baixas. Lá na usina, lá, igual eu te mostrei lá no começo, lá, o gerador tinha uma tensão de quanto? Você lembra? 18 kV? Então lá é 18. Esse aqui é didático, então a maior tensão dele é 760. Aí, de acordo com a ligação que você faz aqui, ó, aí você vai escutar muito uns termos assim, ó, as ligações assim, é série paralelo, é delta ou estrela. Você está envolvendo a ligação trifásica. Mas essa ligação trifásica aqui, você não se preocupe agora não, porque isso aqui vai ser um objetivo de outras aulas para frente. Na outra aula você vai fazer o questionário dessa aula aqui, então você estuda. Qualquer dúvida você pode entrar no Google Meet e perguntar. Alguma dúvida que ficou aqui que você acha que você não entendeu, alguma explicação, é interessante na aula de hoje, já que na aula de hoje não tem questionário. Então qualquer dúvida você entra lá e me pergunta. Só na aula que vem que tem questionário. Então, a primeira coisa, lembrando da teoria, primeiro você alimenta quem? O rotor. Alimenta com a tensão o quê? Contínua. Aí você faz a ligação, de acordo com a tensão que você quer, aí vai depender da tensão em cada bobina, mas de acordo com a tensão em cada bobina, a ligação que você fizer, você vai achar uma dessas tensões aqui, ó. Ou 220, ou 440, ou 380, 220, 760, 440. Lembrando que isso aqui é didático. A na usina é 18 kV. Aí, ó, aí o que acontece? Somente com isso você vai conseguir gerar energia elétrica? Não, tem que fazer o que? O movimento. O campo magnético que você criou aqui, ó, dentro do rotor, está lá dentro, ele tem que cortar as bobinas que estão aonde? No estator. Se fosse um gerador de ímã permanente, onde lá dentro dele já tem um ímã permanente, já tem um campo magnético, não necessitaria de você excitar o rotor. Bastaria você provocar o quê? O movimento.
Beleza? Tranquilo. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, você entra no Google Meet. Fui.